quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 310. Após Seher dizer que a razão do comportamento dela era a mãe do Yaman, ele quis saber o motivo. Ele insistia para que ela dissesse. Seher, quase em um beco sem saída, resolveu dizer que a razão daquilo tudo era a mãe dele porque ela havia-os abandonado e que por aquele motivo eles eram daquele jeito. Seher disse que ele era uma pessoa cética, que tinha problema de confiança e que ele sempre achava que tinha uma razão por trás de tudo que ela dizia e que era por isso que a culpa era da mãe dele. Logo em seguida, Seher reclamou que eles estavam vivendo um pesadelo, que um dia era acidente, no outro era doença e tal. Ela falou que terminava uma coisa e começava outra. Seher leu uma historinha para Yusuf, mas o Cupidinho estava preocupado sobre o tio estar bem ou não, perguntando se ele seria como antes e se ele iria sarar. Seher pediu que ele não ficasse daquele jeito, mas Yusuf disse que estava vendo o jeito dela, sempre triste, chorando. Ele estava preocupado sobre algo acontecer com o tio, mas Seher conseguiu acalmá-lo, colocando Cupidinho para dormir. Yaman, enquanto estava preparado para lançar as flechas, lembrava das palavras pesadas da Serrezinha, pois além das perspectivas médicas sobre a situação dele. Em seguida, todas as flechas não atingiam o alvo e Yaman ficou desapontado e preocupado e com raiva e tals. Em seguida, a dor foi o obstáculo para outra tentativa frustrada. Jenger, naquele momento, se aproximou dele e tentou ajudar, mas Yaman dispensou, dizendo que se não conseguia ficar em pé sozinho, que o deixasse cair. Yaman disse para Jenger que sempre foi forte e que sempre soube levantar quando caía e que nunca precisou da ajuda de ninguém. Ele disse que sempre obteve a força dele através da raiva, mas que aquela raiva que estava queimando dentro dele não servia para nada e que era inútil. Yaman estava irritado porque nem mesmo as flechas conseguia atirar. Ele manifestou preocupação de existir a possibilidade dele não melhorar depois da cirurgia. Yaman se preocupava em não ser como antes, ou seja, o que Seher falou foi impactante e o fez fixar essa possibilidade na cabeça dele. Yaman estava preocupado da Seher perder a fé nele e Jenger o apoiou como de costume. Ele falou que era normal Yaman sentir-se daquele jeito e que Yaman sempre tinha sido um lutador, um guerreiro. Jenger pediu que Yaman entendesse Seher pelo cansaço que ela estava passando, mas Yaman disse que nunca a viu daquele jeito. Ele disse que era como se ela estivesse escapando dele dia após dia em razão da doença dele. Jenger discordou, dizendo que não era intencional o que Seher estava fazendo, porque ele viu, enquanto Yaman estava no tratamento intensivo, como ela era devotada. Jenger salientou que ela não parou de acreditar no Yaman nunca, e por que ela pararia naquele momento? Jenger disse que Seher não estava desistindo dele e que tudo o que ela fez até aquele momento, ela tinha feito pelo Yaman. Ele também pediu para Yaman lembrar da promessa de um ser o infinito do outro. Yaman, naquele momento, disse que Jenger estava certo e que ele não estava pensando direito, pois A fauna confabulava sobre o plano e eu quero ver até quando irá essa irmandade entre as serpentes. Seher estava no toalete com um vestido rosa e muito abalada lembrou do momento em que estava no quarto do Yusuf e Kaninan entrou acordando a menina pedindo que ela se preparasse porque seria o grande dia e que Seher iria esfregar na cara de todo mundo que ela iria se encontrar com Fikrete e que era para ela chamar a atenção que estava saindo. Seher chorava e ao mesmo tempo dizia que estava fazendo aquilo pelo homem amado e que ela não tinha outra opção e que faria para que ele vivesse. Seher disse que não conseguiu dizer das outras vezes que o amava, mas que naquele momento ela queria poder gritar na frente dele. Ela disse que o amava mais que tudo. Ela disse que faria pelo amor deles.
Assim que Seher desceu, encontrou com Neslihan, que a elogiou, e Seher disse que iria sair para tomar um ar, deixando ordens para Neslihan cuidar do Yaman caso ele precisasse. Naquele momento, Neslihan não entendeu nada. Antes de sair, Seher disse que precisava fazer aquilo e que ela precisava ser forte por ele. Yaya acordou e se perguntou se ela não havia dormido lá. Imediatamente ele foi atrás dela. Ao encontrar com o Neslihan e perguntar pela sua serrezinha, ouviu que ela tinha saído, fato que o deixou chateado e desconfiado, é claro. Ele lembrou das palavras dela que reclamava e tals, e chegou à conclusão que talvez ela queria ficar um pouco sozinha. Quando estava seguindo até a escada, Zurral Coral o chamou fazendo papel de boazinha. Ela disse que tinha feito as pessoas prepararem o café para ele, enquanto Yaman a ignorava. Zurral disse que queria apoiá-lo do mesmo jeito que ele a apoiou, porque ela sabia como ele se sentia. Ela disse que ela era a pessoa que melhor o entendia naquela mansão, porque ela tinha passado por aquilo. Ela disse que ele iria se recuperar e que seria mais forte do que era antes. Yaman não falou absolutamente nada e a serpente foi ignorada com sucesso. Um salve para Yaman. Yaman estava sendo cuidado pela enfermeira totalmente desolado, sem a serrezinha, que foi dar uma voltinha. Ele pegou seu celular para apreciar as fotos da familhinha, porém do nada, Zurral entrou com um suquinho de laranja. Yaman ficou incomodadíssimo com a presença dela, desnecessária. Ela abriu a janela para arejar o quarto, fazendo uma crítica a Seher por não ter feito aquilo antes. Ela começou a jogar, dizendo para o Yaman que queria que ele tivesse saído com eles e que estava com inveja deles, porque o tempo estava tão bonito e tals. Yaman naquele momento quis saber quem. Zurral, encenando, falou que pensou que ele soubesse que Fikret, Melek e Seher haviam se encontrado. Ela disse que sabia porque tinha visto uma foto que Fikret havia compartilhado na internet. Ela se colocou à disposição e a mãe ainda defendeu Seher, dizendo que ele havia acordado tarde. Logo depois, Yaman pesquisou na internet e encontrou a foto da Seher com a nova família fictícia. E no texto estava escrito: "A vida é bonita com as pessoas importantes na sua vida. Finalmente um dia ensolarado. Que todo dia seja assim de agora em diante." Yaman naquele momento ficou chocado e logo após lembrou das palavras da Seher de desmotivação. Já estou vendo o plot do Yaman com raiva da Seher por ter feito isso. Seher estava na praça com Fikret e Melek. Naquele momento ela sofria, mas Fikret tentava apoiá-la pedindo que ela não chorasse porque ela estava fazendo aquilo pela pessoa que ela amava. Ele disse que o pesadelo iria acabar e que depois eles iriam se reunir e que era para ela pensar naquilo. Ela disse que estava sendo difícil ver o olhar de desapontamento do Yaman e que ele estava se culpando. Seher se preocupava de deixar um dano irreparável na vida dele, mas Fikret disse que Seher iria se livrar da Kaninana quando tudo aquilo acabasse e que depois daquilo o coração dela iria curar o Yaman. Seher disse que precisava cuidar dele naquele momento porque ele estava doente. Seher finalmente lembrou que Yaman havia pedido para ela não confiar na Kaninana, dizendo que ele estava certo desde o início e que o Yaman ficou em alerta desde o momento em que a serpente entrou na mansão. Ela se perguntava o que tinha feito. Bom, só contou o que não devia. Seher disse que tornou-se uma ferramenta para os joguinhos da Kaninana. Seher estava preocupada do Yaman odiá-la da mesma forma que ele odiava a mãe depois de tudo aquilo. Ela disse que se pudesse provar que tudo tinha sido um jogo da Kaninana, talvez ela conseguisse consertar o coração do Yaman. Kaninana, naquele momento, ligou dizendo que havia gostado da foto que Seher tinha mandado e obrigou Seher a terminar com tudo naquele dia. Ela queria fotos da Seher com o amante sozinha. E Seher não suportou e começou a discussão. Enquanto Kaninana e Zurral Coral faziam os planos para o fim da Seher, Florzinha entrou no quarto.
Zurral tratou Florzinha muito mal, expulsando a menina. Kaninana ficou preocupada da Florzinha ter ouvido alguma coisa comprometedora, mas Zurral achou que não e ainda desprezou Florzinha, dizendo que a menina ficava de um lado para o outro e não entendia nada. Mas Florzinha ficou desconfiada, perguntando sobre o que elas estavam fazendo com tantos segredinhos. E a mãe andava de um lado para o outro no quarto, preocupado sobre Serrer não ter dito nada, querendo saber o que estava acontecendo. Ele olhava o tempo inteiro para o telefone. Ele questionava o fato da Serrer ter saído com Ficrete sem dizer nada. Neslihan entrou para saber se ele precisava de alguma coisa, e a mãe dispensou, e logo depois ele continuou desconfiado, pensando sobre a saída da outra familhinha que Nazaré criou. Yamã, ao vir a foto, disse que Meleque estava com eles, imaginando que Melequinha estava com saudades da Serrer, porém se perguntou sobre ela não ter dito nada e por que foi sem falar nada. Ele imaginava muitas possibilidades, que Serrer precisava relaxar a cabeça, que a Meleque queria vê-la e a Serrer também, mas depois ele pensou melhor e falou que tinha outra razão, que tinha outro motivo e que alguma coisa estava acontecendo. Ele disse que ela não iria sair sem avisá-lo. E a mãe disse que não importava o que acontecesse, que ela não faria uma coisa daquela sem dizer nada e que tinha alguma coisa. Ele disse que teriam que conversar e que ela iria dizer o que estava passando e o que ela estava sentindo e que ela teria que dizer. E assim terminou o episódio de hoje. E sem comentários para o episódio de segunda, apenas para preservar minha cutis. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um excelente final de semana. Um forte abraço. Bye, bye.